Olá, sejam muito bem-vindos ao Instituto Luiz Mário Moutinho, uma alegria muito grande ter vocês aqui novamente. E como sempre aqui no Instituto nós temos figuras ilustres. E essa é uma das mais ilustres que nós já recebemos aqui. E daqui a pouco você vai saber o motivo pelo qual eu estou ressaltando isso. É a ministra Edilene Lobo, uma mineira simpaticíssima, elegantérrima e, o que é mais importante, competentíssima. Não é? A ministra está fazendo parte da nossa pós-graduação em Direito Eleitoral e nós vamos abordar alguns aspectos da vida dela, da vida profissional, da pós-graduação também. Ministra, seja muito bem-vinda aqui ao Instituto, é uma alegria, um prazer muito grande recebê-la, espero que goste, que esteja sendo bem recebida aqui em Pernambuco, não é? Sabe da nossa mania de grandeza, eu espero que essa recepção seja a mais importante do mundo, né? Em linha reta, como a gente diz aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz aqui, muito bem recebida. Essa cidade é maravilhosa, tem um calor humano naturalíssimo, muito bom. E é sempre um prazer falar desse tema, o direito eleitoral, o estudo do processo, enfim. Vai ser um bom papo. Muito obrigada. A ministra Edilene Lobo, não é a primeira ministra negra do TSE em 91 anos. Isso é muito significativo. Isso mostra que a nossa democracia, para ser íntegra, e eu aprendi isso com a ministra ontem numa aula magna, ela precisa realmente incluir todos. Que o Estado ele deve servir ao poder de onde emana, que é o do povo. Ali o artigo 1º da Constituição Federal. A ministra deu uma aula ontem magna excelente. Eu queria, antes de mais nada, falar, ministra, sobre a sua história. A senhora é mineira, ali da região, junto com a Bahia, pertinho da Bahia, Taiobeiras. Taiobeiras. E a ministra ontem contou uma história da vida dela, um pouco, que me emocionou muito, ministra. E eu queria que contasse, compartilhar essa emoção com quem está nos assistindo. É uma alegria. Eu sou de Taiobeiras, é uma cidade do extremo norte de Minas Gerais. Eu sou a 17ª filha de uma família de 20 filhos. Nossa. Portanto, eu componho um exército, o Exército Lobo. Eu, como disse ontem, e basta vermos os índices, né? Taiobeiras é uma cidade muito simples, muito pobre, de um povo lutador, guerreiro, uma cidade que luta para oferecer condições mínimas para a sua população. Eu vivi lá até cerca dos 12 anos de idade, quando então, por falta de condição de estudo e de trabalho, eu fui para a capital do meu estado, que é Belo Horizonte. E na região metropolitana de Belo Horizonte, numa região operária, eu me instalei com a minha família. Comecei a trabalhar com 13 anos e 11 meses de idade. Fui empacotadora no supermercado. Conheci pessoas maravilhosas. Empacotadora. E pude ali, a partir do trabalho e daquela vivência numa região operária, daquela cidade, era o entorno da região metropolitana, uma cidade chamada Betim, sede da Fiat Automóveis. E a partir daquela vivência naquele ambiente, eu percebia que o direito tinha que fazer parte da minha vida, que era um modo de lutar contra a desigualdade e buscar eu mesma ascender a condições mínimas de vida, de sobrevivência e oferecer tanto para minha família. Então, eu comecei ali a verificar algo, constatar algo a que me dedico também, que é a educação como a possibilidade de transformação da vida das pessoas. Daí para frente, com os estudos no campo do direito, eu fui para a pós-graduação, fiz o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, depois o doutorado na Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, e daí para frente, também como professora nessas mesmas instituições, eu continuei desenvolvendo os meus estudos, fiz o estágio pós-doutoral fora do Brasil, continuo, aliás, estudando. Hoje eu me dedico a um segundo pós-doutorado em Barcelona. E todo esse tempo da minha vida, eu, além de ser professora universitária, também advogada dos direitos políticos e atuando no campo do direito público. Daí a algum tempo eu recebi esse convite para compor a Corte Superior Eleitoral. Fui indicada pelo Supremo Tribunal Federal, aprovada e nomeada pelo Presidente da República e tomei posse dia 8 de agosto de 2023.
Eu espero, portanto, que nessa minha caminhada, que o direito é a minha vida, principalmente o direito eleitoral, eu espero poder contribuir com talvez a jurisdição mais importante no Estado Democrático de Direito, que é a jurisdição eleitoral. Ministra, a senhora está contribuindo não só para o direito, mas o mais importante. A sua história contribui para aquele que está nos assistindo, que é um jovem, que às vezes nasceu numa classe privilegiada, né? Muitas vezes nasceu numa classe privilegiada, e não tem a coragem, o desafio de vencer barreiras como a que venceu. A senhora mostra para as pessoas que a dificuldade não pode ser motivo de desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Então, tenha certeza que a sua história ela é muito mais contributiva para a transformação das pessoas do que o direito, sem desprezo ao aprendizado do direito. E eu fiquei ontem realmente muito emocionado e muito feliz, né, de ver isso, desse exemplo para meus filhos, né? O caminho da educação, dizia eu ontem à senhora, para mim, e é o que eu vou fazer até o último dia da minha vida, e não vai ter nada que me impeça de fazer isso, que é trazer educação de qualidade para o meu estado, para a minha cidade, quem sabe para a minha região. Porque são histórias como a sua que reforçam a minha convicção de que dias melhores dependem de educação de qualidade, de excelência. Não é? Mas vamos voltar aqui ao nosso diálogo. A ministra, eu queria que a senhora compartilhasse, para quem não teve a oportunidade de aqui estar, uma pequena síntese daquilo que falou sobre a sua visão de que a disciplina de direito eleitoral antidiscriminatório, não é? Ela tem estrutura própria, não é? Conteúdo próprio, classificação própria e o que é mais importante, e aliás é o que é fundamental, ela tem pilar, base dentro do ordenamento jurídico para que se desenvolva, para que se possa, para que os doutrinadores, os escritores possam legitimamente desenvolver essa disciplina, direito eleitoral antidiscriminatório, não é? Eu queria que falasse um pouquinho a sua leitura do artigo 1º, 2º, 3º da Constituição, que tem as resoluções, não precisa falar que são muitas, né? Mas que mostram ali, até do próprio Código Eleitoral, mostra que nós temos sustentação normativa, jurídica, legítima, porque vinda do povo, do parlamento, para a gente desenvolver esta disciplina. Bem, eu ontem falava, e tenho falado já há algum tempo, pude inclusive aqui em Recife, numa outra oportunidade, explorar esse tema, mas me parece que para os estudiosos, os interessados, o cidadão, a cidadã, é muito importante nós refletirmos sobre um conjunto normativo do direito constitucional e do direito eleitoral brasileiro que traz para o tempo presente a necessidade de inclusão e visibilidade no campo da política, na gestão pública, nos espaços de poder, a necessidade de inclusão de todos os grupos da sociedade. É claro que quando nós vamos à fotografia da realidade, nós observamos que falta muito ainda para que mulheres negras, mulheres advindas dos povos originários, as pessoas indígenas, por exemplo, que esses grupos integrem efetivamente os postos de gestão, os espaços de decisão na sociedade brasileira, enfim. Nós precisamos avançar e avançar mais rapidamente na direção de uma sociedade igualitária, justa, fraterna, solidária, como a própria Constituição assinala no seu artigo 3º. Então, eu venho construindo essa ideia de que, a partir da própria Constituição, quando no primeiro artigo nós temos o Estado Democrático de Direito como estrutura da nação, a soberania e a cidadania como fundamentos, e no artigo 3º, os objetivos, que é de construção de uma sociedade sem discriminação, quando eu identifico esses primeiros dispositivos, e voltando ao primeiro artigo do texto, no parágrafo único, identifico que todo o poder é do povo, eu já vou destacando que tenho aqui as bases do que eu chamo dessa nova disciplina, direito eleitoral antidiscriminatório. Avançando mais para a legislação infraconstitucional, eu identifico no próprio Código Eleitoral uma série de dispositivos direcionados
a proteger a participação popular do povo, o povo com essa diversidade, com essa pluralidade na vida nacional, na vida coletiva. Eu destaco, depois do Código Eleitoral, a Lei Geral das Eleições, com a cota para o registro de candidaturas, a proibição de propaganda que atinja a mulher, a pessoa negra, a lei, por exemplo, que trata da violência política de gênero, as várias outras normativas, como a Lei Geral dos Partidos Políticos, que prevê a destinação de parte do fundo partidário, que vem do dinheiro público, para a promoção política das mulheres. Enfim, eu pude ontem falar, e aqui muito rapidamente registrar, que nós temos um conjunto regrativo direcionado à vedação da discriminação. Por isso, então, eu destaco esse, que eu diria, novo direito para novos sujeitos e sujeitas, que é o direito eleitoral antidiscriminatório. Então, em suma, eu tomo a Constituição brasileira, eu pego o Código Eleitoral, a Lei Geral das Eleições, a 9.504 de 1997, a Lei 9096 dos partidos políticos e variadas resoluções advindas do Tribunal Superior Eleitoral e arrematando a própria jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Então eu digo aqui, doutor Luiz, que nós temos uma síntese orientada, ornada, estruturada pelo princípio da igualdade como princípio emancipatório. Eu digo que eu tenho aqui, portanto, um conjunto regrativo próprio, sendo aplicado pelo sistema de justiça eleitoral como uma principiologia constitucional estruturante que me permite, então, destacar esse novo direito eleitoral emancipatório e antidiscriminatório. Repetindo, esse é um tema, e aí aproveitando para falar para a juventude incluída, a juventude que está nas escolas, a juventude que se interessa por estudar o direito eleitoral, o direito público em geral, mas também eu quero falar para aquela juventude que precisa de oportunidade. Aquela pessoa que, como eu, não precisa de favor, não precisa de discriminação, não precisa de violência. Precisa de oportunidade e boa oportunidade para participar dessa vida coletiva que eu destaco aqui, essa vida coletiva boa. Então é importante nós conhecermos esse regramento e destacar, como o doutor Luiz fez questão de dizer, e ele ontem me emocionou muito, porque ele destacava isso: eu reconheço a educação como grande eixo de transformação da vida social. Então, crendo nisso e nos voltando para a disciplina que merece estudos, eu acho que é uma boa estratégia, tanto para quem quer atuar, já está incluído, quanto para aquelas pessoas que acreditam que é possível mudar o mundo e a própria vida acessando a educação. Eu creio que essas indicações aqui de estudos é uma boa dica, portanto, aproveitem. Pois é, e aqui eu vou aproveitar um pouquinho, não é da ministra professora, é da professora ministra agora, diante de sua experiência. Para aqueles, ministra, que eu vou dar uma opinião, né, que é aqueles que não concordam com a teoria da Constituição viva, não é? Uma Constituição mutante, porque não reconhece legitimação no judiciário, legitimação democrática no judiciário para tal sustentação, em linhas muito largas e muito gerais, né? Só para dizer a esses que, ao meu sentir, do ponto de vista técnico-jurídico, como lhe ouvi ontem, e peço que me pontue se eu estiver efetivamente equivocado na compreensão do que foi dito, esta disciplina, direito eleitoral antidiscriminatório, para além de ser uma criação doutrinária sem sustentáculo ou com sustentáculo apenas em dispositivos abertos da Constituição, no Código Eleitoral nós temos textos legais que albergam normas, ou seja, portanto, infralegais, né, infraconstitucionais. Sendo infraconstitucionais, o povo no parlamento já disse: nós não queremos discriminação, nós queremos que as pessoas que estão fora desta festa democrática, elas possam fazer parte, para que tenhamos, então, uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, não se trata de uma aplicação direta de princípios, mas de regra fechada, não é? Que, evidentemente, está conectada com o texto aberto
da Constituição, o texto principiológico e fundante da Constituição. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o legalismo, não é o legalismo, a legalidade desta disciplina. Muito bem. Eu trabalho com a ideia da Constituição, claro, e todos devemos trabalhar, todos e todas devemos trabalhar, a Constituição como o grande documento estruturante da sociedade brasileira. E a nossa Constituição é rica de dispositivos, eu mencionei alguns, e é ela que oferece o berço para que a legislação infraconstitucional se faça aplicada, se faça também interpretada, porque aqui é um outro elemento que nós precisamos debater. A própria Constituição brasileira traz o processo como garantia de ampla argumentação na aplicação do direito. O processo pela Constituição brasileira, repito, a partir fundamentalmente do artigo 5º, é garantia do povo para construção das decisões à luz de casos concretos. Nós temos, para esse desempenho desse direito fundamental, diria eu aqui, desse direito garantia fundamental que é o processo, uma série de princípios que também a própria Constituição traz. Por exemplo, o de que ampla defesa e contraditório são assegurados. Ainda, não pode haver juízo ou tribunal de exceção. Significa que os órgãos competentes da estrutura judicial, aqui no caso, falando da justiça eleitoral especializada, aplicando o direito eleitoral, que esses órgãos competentes têm aquelas atribuições para, em casos específicos, atuarem. Ainda nós vamos ver, e eu estou passando muito rapidamente sobre o texto constitucional, mas nós vamos ver um outro grande princípio no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que é o princípio da fundamentação das decisões judiciais como requisito de validade daquela produção ao final do processo judicial. Então, eu digo que a Constituição oferece esse berço, essa estrutura, para que a lei, que também dispõe hoje com largueza sobre essas várias regras que visam proteger a pluralidade política da sociedade brasileira, eu digo então, se nós associamos a Constituição ao processo garantia, a essa legislação infraconstitucional, não é preciso ter nenhuma preocupação com segurança jurídica, com confiança, com legitimidade e principalmente com a proteção do princípio da legalidade. A legalidade no Estado Democrático de Direito, ela quer dizer, primeiro, que o povo que recebe, sofre os efeitos das leis, é o seu produtor, ou seja, o povo é autor destinatário das regras escritas, e ainda mais, que esse mesmo povo, na direção dessa construção do que o doutor Luiz mencionava, né? Dessa festa, desse banquete que tem que caber todo mundo, que esse mesmo povo possa então fazer com que o direito normado construído no parlamento se aplique, se efetive. Então não é preciso ter preocupação de que aplicar o direito eleitoral antidiscriminatório poderia violar a legalidade. Não, porque, como eu disse, nós temos não só a Constituição, base do sistema legal, como um conjunto de leis que eu mencionava para melhorar a aplicação dessas leis, as resoluções do TSE que orientam determinados dispositivos e, mais que nada, a garantia das decisões fundamentadas, arrematando tudo isso pelo Judiciário, que merece um destaque especial nessa nossa conversa. O Poder Judiciário brasileiro, em especial a Justiça Eleitoral brasileira, é a grande guardiã, ele, Poder Judiciário, grande guardião em gênero, a Justiça Eleitoral, a guardiã em espécie da chamada democracia. Nós temos notícias de muitas e boas decisões judiciais eleitorais pelo Brasil. Em Pernambuco não é diferente, com a Justiça Eleitoral muito pujante, e é para dizer que o Judiciário brasileiro, ele é o que possibilita, por meio do processo garantia, efetivar, implementar direitos fundamentais. Interessa à democracia brasileira que nós tenhamos um judiciário seguro, imparcial, embasado na lei e na Constituição, para fazer valer esses direitos fundamentais que nós estamos aqui comentando. Que maravilha! É uma aula, né? Falar com a ministra é ótimo, mas falar com a professora ministra é melhor ainda, porque eu sou apaixonado por educação, ministra. A ministra, ela também
é professora, aliás, é professora a cadeira dela, né, pelo que nós conversamos um pouco aqui em off, é processo, né? Ela já deu uma pincelada ali no 489, né, na necessidade da fundamentação da decisão, que já está na Constituição, mas veio mais detalhadazinha ali no 489, parágrafo primeiro, para a gente não estar usando conceitos abstratos, sem fazer a subsunção no fato concreto, enfim, aquelas cositas processuais. E aí, fale um pouco sobre o processo e a sua vivência no processo civil. Fique à vontade, apenas para entusiasmar. Muito obrigada. Eu sou doutora em processo e posso ministrar já há algum tempo, tenho ministrado há algum tempo, na minha universidade, no programa de mestrado e doutorado, processo coletivo. Sua universidade? A Universidade de Itaúna. Itaúna. Eu também sou professora convidada de outras instituições, sempre tratando do tema processo, direito eleitoral, direito político e mais recentemente, Luiz, eu estive na Sorbonne como professora convidada, tratando de processo eleitoral brasileiro, que é uma disciplina muito importante, porque nós não temos um modelo igual ao brasileiro no mundo. Por isso, o processo eleitoral brasileiro, o processo eleitoral jurisdicional, chama muita atenção dos estudantes, das estudantes das universidades pelo mundo. E lá, então, quando eu estava na Sorbonne, falava de processo eleitoral, direitos políticos, eleições, milícias digitais, enfim. Ao longo da minha vida acadêmica e também como advogada, eu atuo nesse campo do direito processual. Agora, como ministra do TSE, tão logo convocada, vou poder aplicar um pouco mais dessa vivência ao processo jurisdicional eleitoral nesse grau de jurisdição, a cúpula da jurisdição eleitoral, que é o TSE. Mas eu trabalho com processo, já foi possível perceber que eu trabalho como processo garantia. O processo garantia, ele precisa, para sua estruturação, primeiro da Constituição brasileira. E ela traz uma série de dispositivos que contam para nós que o processo tem fundação, tem base na própria Constituição e está no cerne dos direitos fundamentais. O processo, portanto, integra essa grande estrutura de direitos fundamentais oferecidos pela Constituição ao povo, à cidadania. Nós temos, mais recentemente no Brasil, o Código de Processo Civil de 2015, já um pouco alterado, com algumas pequenas reformas, e eu sempre destaco que me parece ser um grande dispositivo dessa lei, que traz a técnica para o exame das contendas, dos litígios, e permitir a entrega do direito, naquele caso concreto, pelo judiciário. Eu vejo o processo, portanto, a partir do novo Código de Processo Civil, com essas, dizia eu, algumas alterações mais recentes, o processo como esse grande locus de argumentação para a construção do ato estatal chamado decisão judicial. Nessa linha eu falava então e ontem conversava longamente com o doutor professor Luiz, que no cerne do Código de Processo Civil brasileiro eu identifico o artigo 489, que não se trata apenas e tão somente de um dever do juiz, da juíza, é mesmo uma garantia para aquele e para aquela, para as instituições que buscam a justiça, é uma garantia de que ao chegar ao final, ao chegar à decisão que termina aquela lide, nós teremos uma decisão construída tecnicamente a partir da fundamentação exauriente, escorada na prova, nos documentos, no que os autos, que nós popularmente chamamos de processo, no que os autos daquele procedimento trazem para apreciação judicial. Eu faço ainda um outro destaque para os nossos estudantes que se interessem pelo tema. O processo tem uma longa história, tem muitas teorias, e vale conhecer as teorias oriundas do direito italiano, alemão, mexicano, brasileiro. Nós temos escolas muito pujantes de processo no Brasil. Eu me formei na Escola Mineira de Processo, que trabalha com alguns teóricos desse campo, um pouco diferentes daquela escola tradicional, chamada de Escola Paulista de Processo. E, portanto, eu queria estimulá-las
a buscar as teorias do processo na história. Principalmente pensando, e aí falando do operador, da operadora do direito, já em nível de atuação perante os tribunais, uma outra teoria importante que depende do estudo das várias teorias sobre o processo é a teoria geral dos recursos. E esse é um tema que sei, Luiz é doutor nele. Ministra, sou doutor, então pouca coisa. Não seja modesto. E quando nós falamos no processo, tratando da teoria geral dos recursos, é muito importante nós compreendermos que o recurso não faz parte da burocracia, da estrutura da legislação brasileira. O recurso, ele oferece mesmo possibilidades de revisitação, de argumentação mais explicitada de determinado tema. Portanto, eu reputo a teoria geral dos recursos dentro da teoria geral do processo como talvez uma das grandes disciplinas que merecem a nossa atenção. Quando nós vamos à teoria dos recursos eleitorais, aí então que o tema se torna rico. Os recursos aqui na processualística eleitoral, eles têm um prazo muito mais curto do que os recursos civis em geral. No âmbito da justiça eleitoral se debate em que medida se pode utilizar da legislação processual civil para orientar a atividade eleitoral, examinando recursos, por exemplo, para ficar nesse ponto específico, é para dizer que a teoria geral dos recursos eleitorais e a prática do processo judicial eleitoral na ambiência judicial em esfera recursal, essa prática é bastante diferente da prática civil, a começar pelos prazos. Não são em dias úteis, os prazos são muito curtos, considerando que os resultados eleitorais precisam chegar a tempo de empossar as pessoas eleitas, permitir a gestão da administração pública, enfim, esse campo dos recursos eleitorais é um tema que merece uma dedicação, uma atenção pelas suas peculiaridades. Então já estou fazendo a defesa aqui junto ao Dr. Luiz para que nós voltemos numa outra oportunidade, falando de recursos eleitorais, sua principiologia e as teorias aplicáveis. Nós temos uma pós, ministro, específica sobre recursos, sobre esse andar de cima. Isso não significa só nos tribunais, é toda a estrutura recursal, né? Desde o colégio recursal, que embora seja uma instância revisora, mas é colegiada, tem a natureza revisional. E chegando até o STF. É uma pós muito importante e agora me ocorreu aqui a carência da parte eleitoral. Eu não estou lembrado se no conteúdo, quando a gente pensou nisso, é o ministro Mauro Campbell quem coordena, juntamente com o Fabiano Tesolin, que é um assessor do STJ. Nós dialogamos sobre esse tema e eu agora me esqueci do recurso eleitoral. Tenho a impressão, vamos corrigir essa falha na próxima edição. E eu quero destacar isso aqui, chamando a atenção para a justiça eleitoral. Essa é uma jurisdição muito interessante, muito diferente. E conhecendo a excelência do ministro Mauro Campbell, muito provavelmente ele trata desse tema. Se porventura não trata, eu estou fazendo a defesa aqui. Nós precisamos discutir recursos eleitorais e ações ou medidas impugnativas de decisões judiciais eleitorais que não sejam recursos. Isso. Então, esse tema é de uma riqueza... Isso merece uma disciplina própria. Sim, sem sombra de dúvida. Nós vamos poder conversar, por exemplo, de um recurso, o RCED, que chama recurso no Código Eleitoral, mas não é um recurso, é uma ação autônoma. Olha. Nós vamos poder verificar que lá na ambiência eleitoral, o recurso que se assemelharia à apelação não tem nenhuma adjetivação, chama recurso eleitoral. Então, assim, é um campo muito interessante, muito rico e que conta com as chamadas ações autônomas impugnativas de decisões judiciais eleitorais como uma excelente estratégia para a atuação de advogados e advogadas. Vamos ver se adiante nós falamos sobre isso. Vai sair com certeza. Só para a gente, estamos chegando no final, não é? E eu esqueci, quero voltar um pouquinho à temática, porque quando a gente fala para quem está nos assistindo, quem ainda está dando os primeiros passos no direito, ou para quem é leigo e casualmente está assistindo, fica parecendo para as pessoas que não têm a experiência que a ministra tem, que quando a gente fala de direito, a gente fala de um mundo abstrato.
né? Ainda que ele se refira ao mundo real, mas fica parecendo que a nossa fala ela é apenas um querer nosso, né? Que é uma vontade do indivíduo. O 489 ali já é uma autocontenção do juiz, né? Ele tem que fundamentar, então, na racionalidade dele, ele termina encostando naturalmente o seu subjetivismo, do que ele acredita o que deva ser certo ou errado, que ninguém quer saber o que é que ele acha que deve ser certo ou errado, quer saber o que o parlamento disse que é certo e que é errado. Pois bem, mas dentro dessa lógica, eu queria alguns números, se a ministra, e fique muito à vontade se o número aqui, que a gente está num improviso, não é? Uma conversa, um bate-papo, que é onde eu acho que as coisas fluem, né? Aquele programadinho não gosto muito. Mas sobre os números da realidade de exclusão ou ainda de não inclusão, né? Não vou dizer de exclusão, porque ao fim e ao cabo ninguém quer excluir ninguém. É que as pessoas não percebem muito bem que precisa incluir, né? Chamar para a festa, né? Das mulheres negras na política. Perfeito. Né? Bom, quando nós falamos em... Desculpe me interromper. Esses números são para falar da vida. Claro. A gente falou um pouco antes do mundo do direito, né? Mas da vida, como ela é. Conte aí como é a realidade hoje. E quando nós falamos de direito, o doutor Luiz tem razão, fica parecendo que nós falamos de um mundo abstrato, mas eu estou falando da nossa vida, da nossa realidade. Porque uma sociedade sem direito é barbárie. Uma sociedade sem um direito que emancipa, inclui, é a barbárie potencializada pela aparência de democracia, pela aparência de estabilidade. Mas eu trago números que preocupam e que tem que gerar em nós um compromisso e mudar essa realidade. Só para que o nosso interlocutor, nossa interlocutora saiba, nós temos na Câmara Federal, lá onde fica deputados e deputadas em Brasília, nós temos 513 vagas. Então tem ali 513 pessoas. Desse total, nós temos apenas 18% de mulheres, 91. Dessas 91, apenas 30 são mulheres negras. Quando se sabe que as mulheres no Brasil ultrapassam 52% da população e do próprio eleitorado, e as mulheres negras compõem pelo menos 30% da sociedade brasileira. Então, quando eu observo esses números, 18% no total de participação de mulheres no parlamento, desses 18, apenas 7% de mulheres negras, esse quadro já nos indica que o direito eleitoral emancipatório tem que ser ativado para que nós possamos mudar essa realidade. Trabalhar com duas palavras que podem parecer difíceis, mas querem um resultado simples. Uma delas é equidade, ou seja, participação justa à proporção da representação dessas pessoas na própria sociedade. E igualdade, essa já não é uma palavra tão difícil. Nós temos bem a ideia do que significa igualdade. Eu ontem falava a partir de um filósofo estadunidense, que é muito simples, por sinal, que igualdade é igual respeito e consideração com todas as pessoas. Quando eu vou ao Senado da República, mulheres compunham um percentual muito maior do que nós temos hoje. Hoje é 15%. Do total de 15% das vagas no Senado, apenas uma mulher negra. Então é para dizer que essa realidade precisa, exige que seja alterada pela ação cidadã do eleitor, da eleitora, pela atuação firme da justiça eleitoral, proibindo, vedando, por exemplo, a fraude, as chamadas candidaturas laranjas, que colocam mulheres como ficções no campo da política para eleger homens, e mais do que nada, promover ações educativas para dizer para as pessoas, primeiro, uma sociedade plural é uma sociedade civilizada. Uma sociedade que conta, que se revela como retrato do seu povo, ela tem mais chances de fazer, por exemplo, com que a desigualdade seja eliminada, ela tem mais chance de fazer com que o direito ao ser aplicado se dê de forma mais efetiva, quer dizer, quem julga, quem produz a lei, vem desse mesmo coletivo. Então, a possibilidade de nós termos qualidade nas decisões, seja judiciais, sejam decisões do próprio parlamento, ela aumenta, ela amplia, porque significa
que a quem interessa a produção daquele ato é a mesma pessoa que atua para ele se perfazer. Eu volto para falar do assunto mulheres no judiciário, por exemplo. Quando nós falamos do judiciário nacional, as mulheres negras compõem 7% do total. Mulheres, em geral, no judiciário estão próximas aí de 35%, para dizer que também é outra realidade que precisa ser modificada. As mulheres, principalmente as mulheres negras, quando nós falamos das estatísticas em que elas são majoritárias, são as estatísticas da realidade perversa. As mulheres, por exemplo, são a 4ª população carcerária aqui no Brasil, considerando o mundo, é a 4ª no mundo população carcerária. A maioria de mulheres encarceradas no Brasil é de mulheres negras. A maioria das atividades em que as mulheres negras participam são atividades sem qualificação. As mulheres negras não estão, por exemplo, na academia, na sala de aula, no ensino superior. Então, destaco aqui alguns números para dizer que não se trata de uma invenção, é só nós olharmos para o lado. E esse olhar inclusivo, ele precisa afastar a naturalidade com a qual nós ainda lidamos com a ausência de mulheres desse banquete da vida boa, que deve ser uma sociedade civilizada. Pois é, essa igualdade é o respeito de todos, por todos, né? Entre todos. Isso é que é a igualdade. E está faltando igualdade mesmo. É isso né? mesmo. Brinca-se sempre que os números mostram tudo, mas esconde o principal. E disse de vez em quando que os números não mentem. De fato, os números não mentem. Quem mente são as pessoas que usam os números. E aqui está se trazendo uma verdade de um número escondido. Não é? Porque a gente escuta muito falar, o Brasil é a X democracia no mundo, porque tem tantos eleitores. Isso é verdade. Os números aí são globais, mas quando a gente bota a lupa em cima de qualquer estatística que você vai olhar, tem uma verdade escondida, uma verdade... Principalmente essa, né, de vergonha. De vergonha. A participação das mulheres e das mulheres negras em geral. E isso é preciso desnudar, ministra. Claro. E a senhora vem desnudando, trazendo à tona essa realidade. Poderíamos passar aqui o dia inteiro conversando com essa simpatia mineira. Ministra, me permita esse elogio. Muito obrigada, né? Imagina, alegria. Essa leveza, esse jeito de professora, né? Acolhedor, que gosta de iluminar o outro, né? Que se sente bem quando o outro está acendendo um caminho para aquela pessoa. Isso é que é a beleza da educação, e a senhora tem isso, a gente sente isso na sua alma. Não é? Eu agradeço demais, não é, o prestígio da sua presença em prestar aqui a esse projeto educacional, ainda muito jovem, mas com passos muito firmes e que só caminham para frente. Muito obrigado, ministra. Muito obrigada a todos e a todas. Eu fico à disposição sempre que tiver um bom papo, uma boa prosa, principalmente se nós falarmos de inclusão e visibilidade de grupos minorizados. Me chamem que eu estou aqui, veio rápido. Muito obrigada. Que bom. Você que acompanha aqui o Instituto, se gostou desse bate-papo descontraído, compartilha com as pessoas, avisa, difunde o conhecimento. Seja um professor da sua sociedade. Transmita conhecimento. Você vai melhorar o seu ambiente e, consequentemente, vai melhorar a sua vida. Portanto, se você gostou, segue aí o Instituto, assina, ou melhor dizendo, se inscreve no canal, toca aí no sininho, toda vez que tiver alguma coisa você será notificado. Acompanha nas redes sociais, ajuda a divulgar esse trabalho. Um grande abraço, beijo no coração, até o próximo encontro.